Olá, tudo bem? Eu sou a Leili e hoje eu vou falar sobre as lentes que eu utilizo para fotografar. E vou explicar por que eu utilizo cada uma, quando que eu utilizo cada uma. Bom, vamos começar então com a fisheye. A fish é uma lente que eu utilizo muito pouco. Por quê? Ela é uma lente que ela dá uma sensação de ovalar, uma sensação de olho de peixe, né? Que ela distorce bem as bordas, tudo fica muito distorcido. É legal quando eu quero fotografar algum ambiente, alguma coisa e deixar ele diferente, ou quando eu quero mostrar bem grande, como exemplo essas fotos aqui. Essas fotos elas foram feitas com a fisheye. Para quê? Para dar essa sensação mesmo de tudo bem grande, tudo bem distorcido. Depende do que você está fotografando. Se você está fotografando decoração, é legal fazer uma que outra foto, mas fazer todas torna-se cansativo. Por isso que eu utilizo bem pouco essa lente, eu utilizo para pouquíssimas fotos. Utilizo para uma foto na saída do casal, uma foto da cerimônia, uma foto da festa, uma foto do ensaio, pouquíssimas fotos mesmo, para não ficar uma coisa enjoativa. Fazer muitas fotos com a fish acaba deixando o ensaio chato, o casamento chato, o trajetório chato. Tem que ter o seu ponto de equilíbrio. A 1740 é uma lente que eu utilizo ela também bem pouco. Eu utilizo ela para fotografar decoração porque ela não distorce tanto quanto a fisheye. Em 17mm ela tem uma distorção, mas não é aquela distorção ovalada que nem na fisheye. E a Jacqueline utiliza para fotografar as entradas da noiva por trás, quando ela não está com a fish. Às vezes ela usa a fish para fotografar a noiva por trás na entrada. É uma foto que é para espaços abertos, espaços grandes. Não vou fazer retrato com ela, porque 1740, entre 17 e 40 não é muito legal fazer retratos. Então ela é uma lente também que eu utilizo para poucas fotos. Sei lá, numa festa, numa cerimônia, num casamento, não chega a ter 100 fotos com essa lente. E depois as finais escolhidas, acho que não chega a ter 20, 30 fotos. É um número bem pequeno. Já a 24 1.4 é uma lente que eu utilizo muito, gente. Eu utilizo ela para quase tudo. Eu utilizo ela no dia da noiva, eu utilizo ela na festa, eu utilizo ela na cerimônia, utilizo ela para fotografar os convidados com o casal. Ela é uma lente pau para toda a obra, basicamente. Também não dá para fazer retratos com ela. Retratos depois a gente vai utilizar as outras lentes. Mas eu utilizo muito mesmo ela. Eu utilizo ela na entrada da noiva, utilizo ela na saída do casal, utilizo vários momentos. Quando eu quero ter essa sensação de grande angular, quando eu quero mostrar bastante o ambiente. Outra vantagem é que ela é 1.4, então entra muita luz no meu sensor, eu não preciso aumentar muito o meu ISO para captar bastante luz. Depois nós vamos para Lens Baby, que é uma lente que eu utilizo muito pouco. Eu utilizei até hoje em 2 ensaios. Eu utilizo ela muito pouco porque ela é uma lente um pouco chata de trabalhar, o foco é assim, ó. Eu tenho que puxar, ir para um lado e para o outro para fazer o foco. Algumas fotos de exemplo, como essas daqui, foram feitas com com as Lens Baby. Né? Mas, sei lá, eu não utilizo ela eu não utilizo ela muitas vezes. A 50.4, antes de eu comprar a 24, era a minha lente pau para toda a obra. Por quê? Eu colocava ela na FF e fotografava quase tudo. Eu fotografava convidados, eu fotografava a entrada da noiva, eu fotografava tudo. Eu só não conseguia fotografar festa com ela porque ela é um pouco fechada demais. E eu gosto de fotografar festa normalmente mais grande angular. Eu fico com 2 lentes normalmente na festa, que é a 24, né, e a 100-2.8. Depois, quando eu canso, eu fico só com a 24 ou só com a 100-2.8 e fico pedindo para o meu assistente trocar. Né, para não ficar somente grande angular e também não somente fechado. Tem que ter esse equilíbrio, tem que ter um pouco de grande angular, tem que ter um pouco de f1.4, tem que ter um pouco de f8, tem que ter um pouco de tudo, gente. Acho que esse é o segredo de fotografar casamentos, você ter uma vasta, né, gama de imagens diferentes. Isso eu acho que é interessante. E também pelo registro, né, gente? Tem que ter registro de tudo. Aqui está 70-200, tá? Muita gente me pergunta, Alan, a tua 70-200 é com ou sem IS? A minha é sem IS. Eu não vejo necessidade de utilizar IS. Eu consigo fotografar com um casal parado em 200mm até 1:30, sem tremer. Depois de menos de 1:30 eu já não consigo segurar na mão. Mas 1:30, o casal parado, eu consigo fotografar e ficar nítido. Normalmente eu não vou utilizar essa velocidade, eu vou utilizar 1:200 para não ter erro. E eu vou jogar meu ISO lá para cima, por isso que eu uso a 6D. Mas enfim, essa lente aqui eu utilizo muito no corredor da igreja, tá? Nos ensaios para fazer retratos, fazer imagens mais fechadas e para aproximar meu plano também, o fundo do meu objeto principal, porque ela achata os planos e ela aproxima o fundo do objeto.
E depois eu tenho a minha 100-2.8 macro. A 100-2.8 macro eu utilizo para detalhes, eu utilizo para fotografar a maquiagem da noiva, eu utilizo para vários momentos. Eu gosto bastante dela porque ela me dá um resultado satisfatório e também ela é muito nítida, gente. A nitidez dela é impressionante. Eu gostei muito quando eu comprei ela, né? Eu ia comprar 85, mas como meu sócio Lucas já tem 85, eu acabei indo para 100-2.8. É que nem a gente tem um kit um pouco diferente um do outro. Eu tenho a 15, a 1740, a 24, depois ele tem a 35 e a 50 1.2 e a 85 1.2. Eu tenho a 24, a 50, a 100 e a 70-200. Então, quando a gente vai fotografar um casamento juntos, os dois, um complementa o kit do outro. Lógico, eu consigo fotografar um casamento com o kit que eu tenho de lentes tranquilamente. Eu nem precisaria de tanto, gente. Para fotografar, eu poderia muito bem fotografar um casamento com essas duas lentes aqui, que são lentes com investimento um pouco menor. São lentes L da Canon, são lentes de qualidade, e você paga aqui, digamos, 3.000 chutando alto e aqui 2.500 chutando alto. Vamos botar 3.000 cada uma, R$6.000. É um investimento alto à primeira vista, mas pelo ganho de qualidade vale muito a pena, tá, gente? Vale muito a pena mesmo. Então, essas são as lentes que eu utilizo. Logicamente que eu não utilizo elas todas no mesmo casamento, às vezes eu utilizo menos outras lentes, mas eu levo nos casamentos que eu vou fotografar, porque vai que eu queira fazer alguma foto. Vai que eu preciso de uma lente tele, vai que eu preciso de uma grande angular clara, vai que eu preciso da fisheye. Então eu acabo levando esses equipamentos porque às vezes eu utilizo. Então essas são as lentes que eu utilizo para fotografar casamentos e ensaios. Quem gostou, dá um gostei aí no vídeo e compartilhe com seus amigos, pois o conhecimento sempre deve ser compartilhado. Um grande abraço.